mostrar para vocês um relatório, que é um relatório anual, publicado no Fórum Econômico Mundial. Não é o Fórum Turístico, não é o Fórum Social, não é o Fórum Cultural, é o Fórum Econômico. Ou seja, a gente está falando de turismo como grana. E o que eles levantam? Eles levantam a posição de competitividade de viagem e turismo de mais de uma centena de países, o Brasil entre eles. O Brasil, para vocês terem uma ideia, esse é o relatório de 2011, o Brasil entrou em 52º lugar, em termos de competitividade de viagem e turismo. Entre parênteses, vocês têm os números do ano anterior, do relatório de 2010. Então a gente viu que em 2010 o Brasil estava em 45º lugar, Caiu. e em 2011 passou para 52º. A gente fala, pô, mas a gente foi para trás, às vezes não é nem ir para trás. Como é ranking, ou seja, como é um índice, Os outros que cresceram. os outros foram mais rápidos que a gente, né? Quem anda na rua, tem alguém correndo, a gente vai ficando para trás, por mais que a gente esteja andando. Então os outros foram mais ágeis do que a gente. Por quê? Lembram daquele gráfico de 1,6 bilhão de turistas? Quem está afim de desperdiçar aquele mundo de gente trazendo dinheiro para cima e para baixo e voltando para casa como embaixador da sua cultura? Só que eles são em casa para fazer, né? E o Brasil não necessariamente está fazendo. Então a gente chegou aqui a 52º lugar. Onde o Brasil se dá tão mal para conseguir puxar esse número tão lá para baixo? Em tudo que a gente conhece. Infraestrutura rodoportuária, não precisa falar muito, né? As estradas esburacadas, os portos caríssimos, tudo congestionado, falta de sinalização, falta de iluminação, blá, 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 blá. 116º lugar. Que maravilha, né? Caímos ainda de 110º para 116º. Enquanto a gente não investir em infraestrutura no Brasil, esse crescimento que a gente tem não vai durar, né? Porque a gente está sucateando o que a gente já tinha. Competitividade de preços. O Brasil é um país longe da Europa, dos Estados Unidos. Então ele tem que ser um país que compense a grana que eu vou empatar na passagem aérea. E o Brasil hoje, em especial, é um Brasil caro, né? Porque a moeda brasileira está valorizada. Fora que ser um Brasil caro, para fazer turismo dentro do Brasil é muito caro. Então a gente sabe que é mais fácil fazer turismo em Miami do que fazer turismo em Salvador, né? Ou em qualquer outro lugar do Brasil. As passagens internas são muito caras também. Políticas e regulamentações. O que são políticas e regulamentações? Essencialmente respeito a contratos, regras claras. Então eu sou uma turista e resolvo ir passar o Natal com a minha família em Recife. Ah, que bacana, poxa, vou passar o Natal com a família em Recife. Chega lá no aeroporto, com o presente da criançada, com o panetone, com o champanhe, com tudo. Estou lá, meio-dia é o meu voo. Daí o meu voo parece atrasado. Vai a 1 da tarde. Liga e fala, olha, você vai 1 hora mais tarde, mas eu estou chegando. Prepare, eu já estou chegando. Maravilha, 1 hora, nada. 2 horas, nada. 3 horas, nada. 4 horas, eu vou cancelado. Vai todo mundo correndo, feito desesperado, pro balcão da Gol, da TAM, ou seja. Você vai falar assim, meu voo foi cancelado? Então, não acredito que tem quando que é o próximo. E todo mundo gritando junto. Daí a menina do balcão sai tendo ataque sério, porque todo mundo está gritando comigo. Sai chorando. Daí o cidadão do meu lado tem de fato um ataque, enfim. Aquela balbúrdia, nem sai correndo e está lá no delegado do turismo. Agora tem o delegado do turismo, mas o delegado do turismo está passando o Natal com a família dele, porque essa hora já é hora de cheia, não está lá na delegacia. E eu vou, bom, resumo da ópera, meia-noite eu passo com os outros perdidos no aeroporto, abrindo o panetone e champanhe. No dia seguinte, recebo um SMS no meu celular. Sentimos muito o infortúnio de ontem, sabe como é que é, na verdade, o congestionamento do tráfego aéreo, porque Natal, como se Natal não tivesse data certa, Natal fosse imprevisível, então ninguém consegue se planejar para tanto tráfego aéreo de repente, né? Mas por conta de tudo isso, entendendo a sua situação, nós gostaríamos de oferecer à senhora a possibilidade de remarcar o seu bilhete sem ter que pagar multa. Que bacana, tá valendo, né? Quanta generosidade. Se a gente já acha isso um absurdo, imagine um estrangeiro que vem para cá. Então, meu, sua organização é essa, de falta de respeito, e vai voltar para o país dele descendo a lenha, e com razão, né? Então, assim, falta de cumprimento a contratos é uma das coisas que mais detonam a gente. Falta de cumprimento de prazos, vídeo Copa do Mundo, né? E daí para frente. 114º lugar. Segurança, olha que coisa maluca. O Brasil sempre teve na lanterninha da segurança, 130º lugar. De repente, no relatório do ano passado, nós fomos galgados ao 75º lugar. Caramba, vocês perceberam isso? Que o Brasil, de um ano para o outro, virou metade mais seguro?
coisa esquisita. Da Né? favela lá, O que acontece? Qual é o cartão postal do Brasil no mundo? Rio de Janeiro. Assim como a gente acha que a África é um grande deserto, eles acham que o Brasil é o Rio de Janeiro e, na verdade, nem o Rio, é ou Copacabana ou a favela. Como foi noticiado no mundo inteiro, teve um negócio chamado UPP, que as favelas agora estão mais seguras, o Brasil passou a ser mais seguro. Portanto, o Brasil foi galgado ao 75º lugar. Para a gente ver o desconhecimento que as pessoas têm do que é Brasil. Agora, o problema não é delas, o problema é nosso. Se elas não conhecem, é porque a gente não fala. Então, a gente tem aí uma lição de casa importante para fazer. Onde a gente se dá bem? Quais são as duas grandes fortalezas, as duas grandes singularidades deste nosso país em termos turísticos? Exatamente o que a Costa Rica percebeu há tanto tempo. Recursos naturais e recursos culturais. São os dois recursos que a gente mais detona. Né? Recursos naturais, não preciso nem falar para vocês que moram aqui, e recursos culturais vivem. Né? Então, as duas coisas que mais poderiam diferenciar o que é o Brasil, aos olhos de todo mundo, são as duas coisas que a gente considera como um ônus e não como um bônus. A gente considera como um problema e não como uma solução. Então, a solução para o crescimento do Brasil é a gente plantar mais soja e vender mais gado. Então, desmata mais floresta, porque afinal de contas a gente tem mais área. E daí? Vai continuar vivendo de exportação de soja e de gado? Não é bem isso. Né? Então, a gente tem um problema de sustentabilidade enorme, sendo que o resto do mundo inteiro está dizendo para a gente que adoraria vir para o Brasil, desde que fosse para ver natureza e cultura, que não é exatamente o que a gente mostra. Isso explica o porquê da gente não ter nem 1% dos turistas do mundo vindo para cá. Explica por que o Brasil tem 4% de uma fatia das Américas que já por si representa 17%.